Você já deve ter ouvido alguma vez o termo censo demográfico, seja na TV, rádio ou internet. Mas, se eu te pedisse para explicar para que serve, qual a finalidade, quando, como e onde ele é realizado, você saberia dizer? Se você não sabe a resposta para essas perguntas, acompanhe este vídeo até o fim, que você ficará por dentro dessa e de muitas outras informações sobre os aspectos demográficos do Brasil. Conhecer a população de um país é muito importante. Os dados obtidos através de um censo demográfico ajudam a definir políticas públicas, aquelas financiadas pelos nossos impostos, para atender à necessidade da população. Por exemplo, um país com muitos jovens tende a priorizar investimentos em educação, diferente de um país de maioria adulta e idosa. Estes necessitam mais de políticas de saúde, trabalho e seguridade social. Deste modo, conhecer as características populacionais de um país é o objetivo central de um censo demográfico. No Brasil, ele é realizado a cada 10 anos a partir de entrevistas domiciliares em todo o território nacional. Tal ação permite o levantamento de uma série de informações como população absoluta, densidade demográfica, taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade, crescimento vegetativo, entre outras. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2021, a população absoluta ou total do Brasil está estimada em mais de 213 milhões de habitantes, com forte tendência para crescimento nos próximos anos. Mas, apesar dessa quantidade, o Brasil apresenta uma população relativa ou densidade demográfica baixa. Como pode? A população relativa ou densidade demográfica é definida como a razão entre a população absoluta de um determinado território e a área que ela está distribuída. Por exemplo, considere que atualmente o Brasil possua uma população de mais de 213 milhões de habitantes e uma extensão territorial de pouco mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Ao dividirmos o primeiro valor pelo segundo, chegaremos a um resultado de aproximadamente 25,08 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, considerando todo o território nacional, teoricamente, cada quilômetro quadrado do Brasil é ocupado por cerca de 25 brasileiros, o que não é verdade. Entretanto, analisando as informações, entendemos que o Brasil é um país bastante populoso, pois tem uma das maiores populações do mundo, mas é pouco povoado, pois apresenta uma taxa de poucos habitantes por quilômetro quadrado. Para se ter uma ideia, a Coreia do Sul, dezenas de vezes menor que o Brasil e com aproximadamente 1/4 da população brasileira, apresenta uma densidade demográfica de 527,3 habitantes por quilômetro quadrado, uma das mais altas do mundo. Sendo assim, pode ser considerada como um país bastante povoado. Seguindo em frente, as taxas que medem o desenvolvimento quantitativo da população brasileira, ou seja, que informam se a população cresceu ou diminuiu, são as de natalidade e mortalidade. A taxa de natalidade indica a quantidade de crianças nascidas vivas para cada 1.000 habitantes em determinado período. Por exemplo, se
Se um município X, com 100 mil habitantes, registrou 5 mil nascimentos em um ano, para calcular a taxa de natalidade, basta dividir o total de nascimentos pelo total de habitantes e multiplicar por 1000. Desta forma, a taxa de natalidade seria de 50 por 1000, ou seja, nasceram 50 crianças para cada 1000 habitantes no período de um ano. Já a taxa de mortalidade indica a quantidade de mortes para cada 1000 habitantes em um determinado período. Para calcular a taxa de mortalidade, basta dividir o número de mortes pela população total e multiplicar por 1000. Utilizando o exemplo anterior, se tivessem ocorrido 2000 mortes, a taxa de mortalidade seria de 20 por 1000, isto é, no período analisado, faleceram 20 pessoas para cada 1000 habitantes. Você concorda que, se tivermos mais nascimentos que mortes em um determinado período, a população irá crescer? E se o número de mortes for maior que o de nascimentos, para a população diminuir? Se sim, saiba que esta variação positiva e negativa do número de habitantes é conhecida como crescimento natural ou vegetativo e é determinado pela diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Utilizando mais uma vez o município X, com uma taxa de natalidade de 50 por 1000 e uma taxa de mortalidade de 20 por 1000, teríamos um crescimento vegetativo de 30 por 1000, ou seja, um aumento populacional na faixa de 30 pessoas para cada 1000 habitantes. Existem também as taxas de mortalidade infantil e de fecundidade. A de mortalidade infantil é determinada da mesma forma que a taxa de mortalidade, mas leva em consideração apenas os óbitos entre crianças com até 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos em um determinado período. Já a taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulheres. Para calculá-lo, divide-se o total de crianças nascidas em um determinado período pelo total de mulheres com faixa etária entre 15 e 49 anos. Por último, mas não menos importante, temos as pirâmides etárias. Este é um gráfico populacional montado a partir de dados demográficos que permitem observar se o país apresenta uma tendência de aumento de idosos e de diminuição de jovens. Nela, a composição dos habitantes do país por idade e sexo é representada por meio de um gráfico, sendo formada por 2 sequências de gráficos de barra, uma para homens e outras para mulheres. Cada barra representa a porcentagem da população, masculina ou feminina, que pertence a determinada faixa etária. Então, pessoal, chegamos ao fim do primeiro episódio. Nele conhecemos os principais índices utilizados para quantificar e qualificar a dinâmica populacional do Brasil. A partir do próximo episódio, faremos uma análise socioeconômica da população brasileira a partir dos conceitos apresentados aqui. Bons estudos para todos vocês!